Olá! Vamos encarar um livro que, convenhamos, muita gente acaba pulando na leitura da Bíblia. Crônicas. A primeira impressão é que é só uma lista gigante de nomes, não é mesmo? Mas a proposta aqui é ir além. Vamos descobrir juntos a poderosa mensagem de esperança que está escondida por trás de tudo isso, olhando direto para o que o texto nos diz. E, sendo bem sincero, abrir Crônicas pode ser um pouco intimidador. A gente começa a ler e é nome atrás de nome, uma lista que parece não ter fim. É muito fácil se sentir meio perdido, talvez até um pouco entediado logo de cara. Mas e se por trás dessas listas todas que parecem tão secas estiver, na verdade, a base para uma mensagem incrível sobre esperança, sobre fidelidade e sobre propósito? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira grande chave para entender Crônicas é sacar que aquelas listas enormes de nomes têm um objetivo muito, mas muito mais profundo do que só fazer um registro histórico. Pensa só, para o povo de Israel, que estava voltando do exílio, com a nação em ruínas, essas genealogias eram como uma âncora. Elas conectavam o presente cheio de incertezas com o passado cheio de promessas de Deus. Era um jeito de dizer, nós ainda somos esse povo, a nossa história continua. E aqui está o ponto central. O que a gente vê nesse slide não é só burocracia antiga, sabe? Isso aqui é pura teologia em forma de lista. É sobre reafirmar quem eles eram, sobre mostrar que a aliança com Deus não tinha sido quebrada e, principalmente, sobre provar que a fidelidade de Deus atravessa gerações, mesmo nas piores crises imagináveis. Agora, vamos avançar um pouco. O autor de Crônicas, ele não conta simplesmente tudo o que aconteceu. Ele é como um curador, selecionando os fatos com um foco muito específico, a adoração. E olha só que genial que esse slide mostra. O autor não ignora os erros de Davi por acaso, para passar pano. Ele faz isso de propósito, para colocar um holofote gigante naquilo que, para ele, é o mais importante, o papel de Davi como o grande organizador do culto, da adoração. A lição é poderosa, o coração de tudo é a adoração. Ou seja, o ponto crucial é esse. Para o autor de Crônicas, a adoração não é só uma coisinha que se faz no fim de semana, não. É o coração que bombeia a vida para toda a comunidade, para toda a conexão que eles têm com Deus. E para mostrar como esse assunto é sério, mas sério mesmo, o livro nos dá um exemplo bem prático e, preciso dizer, bem dramático. A história de como eles tentaram transportar a Arca da Aliança. O episódio do Uza, que morre ao tocar na arca, é trágico, mas funciona como um alerta luminoso. Ele ensina que a gente não se aproxima de Deus de qualquer jeito. É preciso reverência. É preciso seguir o caminho que Ele mesmo estabeleceu. Não é formalismo vazio, é um reconhecimento profundo da santidade de Deus. Certo. Agora a gente chega no que talvez seja o núcleo teológico do livro todo. Aquela aliança que Deus fez com o rei Davi. Uma promessa que não olhava só para o dia de amanhã, mas para a eternidade. A promessa era essa: um descendente de Davi sempre estaria no trono. Mas o autor de Crônicas enxerga muito além de um simples reino aqui na Terra. Ele está vendo uma coisa muito maior. E o que a interpretação do texto original faz é fascinante, ela conecta os pontos. Essa promessa lá do Antigo Testamento não é só sobre política. Ela é como uma grande seta cósmica apontando diretamente para Jesus e para o seu reino que não tem fim. Então, a grande sacada é que, por essa ótica, Crônicas deixa de ser só um livro de história. Ele se torna parte de uma narrativa imensa que, de todos os lados, aponta para um único centro, a obra redentora de Cristo. Ok, com essa base toda estabelecida, o livro começa a nos mostrar as aplicações práticas. Como essa fé toda se transforma em ação no dia a dia da comunidade. E o exemplo de Davi aqui é inspirador. O cara está no fim da vida e dedica seus últimos dias a juntar material, a organizar tudo para a construção do templo. Um projeto que ele sabia que não ia ver pronto. É um ato de fé absurdo que serve à geração seguinte. E esse slide resume bem as lições práticas que a gente pode tirar. A fé vira ação quando a gente serve, mesmo sem esperar o reconhecimento. Quando a gente entende que todo mundo tem seu papel. Quando a gente se compromete com a comunidade e é generoso com tudo que tem. E essa citação da oração de Davi é o resumo perfeito do princípio da mordomia. A generosidade não é sobre dar o que é nosso, é sobre devolver com um coração grato uma parte daquilo que na verdade sempre foi de Deus.
Muda toda a perspectiva, né? E com isso, a gente vai amarrando todas as pontas para chegar na mensagem final, a mensagem poderosa que Crônicas tinha para o seu povo e que ainda tem para nós hoje. É fundamental a gente não esquecer o contexto. Esse livro foi escrito para um povo em crise, para gente que olhava ao redor e via ruínas. Ele serviu para lembrar essa galera de que o plano de Deus não tinha falhado, que a história deles não tinha acabado ali. Então, para a gente resumir a ópera, a mensagem de Crônicas é que a fidelidade de Deus não tem prazo de validade, que a adoração é o centro da vida de fé, que a promessa feita a Davi nos leva direto a Cristo e que o serviço fiel é o que constrói um legado para as próximas gerações. E é aqui que o livro salta das páginas e fala com a gente hoje. A mesma esperança que sustentou aquele povo no meio dos escombros é a esperança que continua viva, disponível em Cristo, o verdadeiro Filho de Davi, o Rei Eterno. Olha só que jornada! A nossa percepção se transformou completamente. A gente saiu de um livro que parecia apenas uma lista antiga para chegar numa mensagem profunda, ressonante de esperança. E no fim, o livro nos deixa com essa pergunta, que ecoa através dos séculos e chega até nós. Fica para a reflexão de cada um. A nossa vida tem sido construída sobre essa esperança? A gente tem se firmado na fidelidade de um Deus que nunca, nunca falha?